Há um ensino popular que diz que a grande dificuldade com a maioria de nós na vida cristã é que lutamos e lutamos tanto. E aí está o nosso erro. E essa é a grande causa do nosso fracasso. Perguntam os que ensinam assim: por que as pessoas não dão ouvido à exortação do apóstolo? Ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Significa, dizem eles, que tudo o que nós temos que fazer é deixar correr e deixar que Deus faça tudo por nós. Essa é a frase que de muitos modos resume o ensino que tem sido tão popular. Vejam a questão da seguinte maneira: se o ensino que diz que não temos que fazer nada fosse certo, e que o nosso erro é ficar fazendo coisas demais, que apenas temos que transferir tudo para o Senhor, deixa correr e deixar com Deus, que Ele combata os nossos combates por nós, e assim nós mesmos não os combatemos. Se isso fosse verdade, digo eu, julgo que todas as exortações das Escrituras, particularmente das epístolas, não somente seriam desnecessárias, mas de fato seriam erradas. Quais são essas exortações? Eis uma delas, por exemplo, na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem que resistir a ele. É uma exortação a que resistamos ao diabo. Tiago não nos diz que não devemos resistir ao diabo, que tudo que temos que fazer é olhar para o Senhor e ele resistirá ao diabo por nós. Pelo contrário, Tiago nos diz que resistamos ao diabo e ele fugirá de nós. É uma exortação a que façamos algo. Vejam depois um paralelo na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, onde é feita uma declaração específica: sede sóbrios e vigiai. Vocês têm que ser vigilantes. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Essa é uma exortação no sentido de que resistamos firmes na fé. Temos aí duas exortações, sem irmos mais longe, que nos vêm dizer que temos de ser vigilantes e estar atentos, e que temos que resistir o diabo. Elas nos concitam a fazer isso com todo empenho e energia, para podermos dominar a situação. Mas há muitas outras. Vejam o que o apóstolo Paulo escreve em Romanos 8,13, sobre a tentação da carne, e que vem do íntimo, usadas e fomentadas pelo diabo. Diz Paulo: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Notem que vocês têm de fazer isso. Vocês o fazem pelo Espírito, por meio do Espírito. Não é feito por outrem em seu lugar. O ensino não é: deixem isso com o Senhor, olhem para Ele, deem de mão. Porém, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Em Filipenses 2,12, temos exatamente o mesmo ensino: operai a vossa salvação com temor e tremor. Não é transferir isso para o Senhor. Operai. Eu e vocês devemos operar a nossa salvação com temor e tremor. Esta é uma exortação dirigida ao povo cristão. Não causa surpresa, portanto, que as pessoas estejam num estado de confusão. Vejam também as exortações feitas a Timóteo na segunda epístola de Paulo escrita a ele. Há uma série delas. Tendo começado dizendo a Timóteo: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, Paulo prossegue e lhe dá instruções pormenorizadas. Como fazer isso? Evite falatórios profanos. Se alguém se purificar destas coisas, ele tem que fazê-lo. Não farão por ele. Será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor. Foge também das paixões da mocidade. Paulo não diz: passe por esta crise de rendição, entregue-se a Cristo e olhe para Ele. Ele fará o combate em seu lugar. O que Paulo diz é: saia de perto depressa, fuja das paixões da mocidade, não faça provisão para a carne. Tudo que ele diz com relação a este assunto é também uma exortação dirigida a nós. Ele diz ao jovem Timóteo precisamente a mesma coisa em sua primeira epístola, no capítulo 6. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Temos aí apenas uma seleção feita ao acaso. As epístolas estão repletas dessa espécie de ensino. Elas se dirigem a homens que haviam sido mentirosos habituais. Acaso dizem elas: agora olha aqui, amigos, não combatam mais essa tendência de mentir, deixem isso com o Senhor, Ele arrancará isso de vocês, Ele o fará por vocês. Tudo que vocês têm de fazer é olhar para Ele e permanecer nele? Não,
O que o apóstolo diz a tais homens é que não mintam mais, que é preciso que não façam mais isso. Aqui está um homem perturbado pela tentação para roubar, pela tendência para o roubo. Isso parece estar nele e fazer parte dele. O que precisa fazer? Dar de mão? Não. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Depois, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Não deixe de lado, você tem que dominar-se, tem que fazer isso. Ele diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Aí estão algumas das instruções pormenorizadas. Entretanto, acima de tudo, o ensino a que me refiro, o ensino falso, não somente torna essas exortações desnecessárias e, na verdade, errôneas, mas isso se aplica particularmente ao que podemos denominar metáforas e símiles militares utilizados pelos apóstolos para nos levarem a fazer as coisas que eles insistem conosco que façamos. Vocês notaram a frequência com que eles fazem uso dessas imagens militares? Vê-se isso no texto que estamos estudando. O apóstolo fala em estar firmes, em resistir, diz ele, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Depois ele emprega o termo lutar, termo de aplicação militar. Não temos que lutar contra a carne e o sangue. Eu e vocês temos que lutar. Temos que estar ativamente envolvidos neste conflito. Nenhuma palavra sobre dar de mão, porém um austero lembrete de que estamos envolvidos nisso. Outra vez ele usa a expressão estar firmes. Em 1 Coríntios 16:13 ele diz, vigiai, ficai em guarda, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Essa é a típica exortação do Novo Testamento. A seguir, vejam 2 Coríntios 10:3, onde lemos, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. A guerra é nossa e temos que travá-la desta maneira particular. Não é só na carne que temos que fazê-lo. Todavia, o oposto disso não é dizer que você não faça nada, que simplesmente dê de mão e deixe com o Senhor. Examinemos atentamente estas expressões militares. Já me referi a uma delas em 1 Timóteo 6:12. Militai a boa milícia da fé. O apóstolo está exortando Timóteo. Timóteo tem que militar, Timóteo tem que combater. O problema de Timóteo era que ele perdia a esperança com muita facilidade. Ficava desanimado, achava-se fraco e achava que não poderia prosseguir. Inclinava-se a pedir a Paulo que viesse ajudá-lo e encostar-se em Paulo. Mas Paulo lhe escreve de volta, milita a boa milícia da fé. Junte as suas forças e vá para a frente, diz o apóstolo. Fortifica-te, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Essa é a figura. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Todo o quadro é apresentado em termos militares. Somos combatentes, somos soldados do exército do Deus vivo, e não nos cabe dar de mão a tudo. Temos que desempenhar a nossa parte, combater nossos combates como participantes numa grande batalha. Assim é que as exortações nos vêm nesta forma militar e tão clara, através da palavra de Deus. Combata o bom combate da fé.